Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Nosso segundo encontro, vamos trabalhar o capítulo 1, do versículo 19 ao versículo 30. E para isso vamos ouvir o texto que nós vamos refletir. Viver para Cristo. De fato, sei que tudo isso há de servir para a minha salvação, através das orações de vocês e do Espírito de Jesus Cristo que me socorrem. O que desejo e espero é não fracassar, mas agora, como sempre, manifestar com toda a coragem a glória de Cristo em meu corpo, tanto na vida como na morte. Pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas, se eu ainda continuar vivendo, poderei fazer algum trabalho útil. Por isso é que não sei bem o que escolher. Fico na indecisão. Meu desejo é partir dessa vida e estar com Cristo. E isso é muito melhor. No entanto, por causa de vocês, é mais necessário que eu continue a viver. Convencido disso, sei que vou ficar com vocês. Sim, vou ficar com todos vocês, para ajudá-los a progredir e a ter alegria na fé. Assim, quando eu voltar para junto de vocês, o orgulho de vocês em Jesus Cristo irá aumentar por causa de mim. Lutar pela fé. Uma só coisa. Comportem-se como pessoas dignas do Evangelho de Cristo. Desse modo, indo vê-los ou estando longe, e ouça dizer que vocês estão firmes no só espírito, lutando juntos numa só alma pela fé do Evangelho, e que vocês não têm medo de seus adversários. Para eles, isso é sinal de perdição, mas para vocês é sinal de salvação, e isso vem de Deus. Pois Deus concedeu a vocês não só a graça de acreditar em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Empenhados na mesma luta em que vocês me viram empenhado, e no qual, como vocês sabem, ainda agora me empenho. Este é o nosso texto da nossa reflexão da carta de São Paulo aos Filipenses. Versículo 19. Viver para Cristo. De fato, sei que tudo isso há de servir para a minha salvação. Através das orações de vocês e do Espírito de Jesus Cristo que me socorre. Alguns supõem que Paulo fala aqui da libertação, da prisão, e do machado do carrasco. Salvação quer significar a mesma coisa que felicidade definitiva. Paulo tem confianças em duas coisas: nas orações da comunidade e na ajuda do Espírito de Jesus Cristo. Toda atuação, a vida, lutas e sofrimentos de Paulo são dirigidas a Cristo. Versículo 20. O que desejo e espero é não fracassar, mas, agora como sempre, manifestar com toda a coragem a glória de Cristo em meu corpo, tanto na vida como na morte. Então, repetindo. O que desejo e espero é não fracassar, mas, agora como sempre, manifestar com toda a coragem a glória de Cristo em meu corpo, tanto na vida como na morte. Paulo espera resistir na fé e não fracassar. Estar de cabeça erguida, com coragem, e manifestar nele, isto é, no seu corpo, a glória de Cristo, tanto na vida quanto na morte. Paulo não sabe se sairá vivo ou morto da prisão. Ele então reflete sobre a vida em Cristo. No pensamento de Paulo, vida e morte corporais estão associadas ao mistério de Cristo Jesus.
O corpo santificado do cristão pelo batismo pertence a Cristo, e é por isso que está associado tanto aos sofrimentos quanto à morte de Cristo e à sua ressurreição. Versículo 21. Pois para mim viver é Cristo, morrer é lucro. Paulo expressa que sua situação de prisioneiro e a incerteza sobre a morte que Cristo seja então engrandecido no seu corpo, seja na vida, seja na morte. Pois para ele viver é Cristo, e jamais se separar dele, e o morrer lucro, pois participará da ressurreição de Cristo pela sua morte. O morrer leva a estar com Cristo. Paulo não busca seu interesse, mas o interesse de Cristo e também da comunidade. Versículo 22. Mas, se eu ainda continuar vivendo, poderei fazer trabalho útil. Por isso é que não sei bem o que escolher. Paulo tem uma dívida: continuar vivo para ajudar os filipenses a crescer e se realizar plenamente na fé, ou ir para o encontro de Cristo. O apóstolo está em dúvida com dois bens: o pessoal, ir para Cristo, ou dos seus fiéis, ficar. As possibilidades de vida ou morte coloca o apóstolo diante de questões fundamentais da vida humana. A vida e a morte. Diante da morte, Paulo dá uma resposta de grandiosidade de sua fé e seu amor a Cristo. A vida é Cristo. A experiência que ele teve com Cristo Jesus no caminho de Damasco, a profunda experiência do encontro com o Senhor Jesus, fez que ele relativizasse a vida. Perpassado, que ele estava com toda a sua consciência da vida em Cristo. Essa experiência lhe dá coragem. Assim, só onde está Cristo existe vida. Daí entender que a morte se torna um lucro. Estar em Cristo e com Cristo é muito melhor. O encontro com Cristo, vivo, e a sua salvação. Versículo 23. Fico na indecisão. Meu desejo é partir dessa vida e estar com Cristo. E isso é muito melhor. O desejo da morte, partir dessa vida, estar com Cristo, é incomparavelmente maior e melhor. A morte se tornou relativa diante da experiência do Cristo vivo testemunhado por Paulo. Versículo 24. No entanto, por causa de vocês é mais necessário que eu continue a viver. A questão da utilidade, isto é, visto em razão dos filipenses, Paulo pensa em ficar, porque ficar se torna necessário, então é necessário que ele viva. Ele poderá acompanhar a comunidade e manter-se na missão do Evangelho. Embora Paulo saiba que a comunhão de vida que ele conseguiu durante a vida, por intermédio da fé, não vem destruída, quando ele pode chegar ao limiar da morte. Mas ele tem consciência de que as comunidades precisam dele. Aí ele tem que ficar. Ele julga essa decisão, não por si mesmo, mas sim diante da face de Deus. Vai chegar um momento em que ele não vai poder decidir sobre sua vida e sua morte. Ele vai morrer degolado, decapitado. Mas enquanto ele puder viver para poder continuar sua missão, ele vai procurar viver para ser fiel a Cristo na sua missão. Versículo 25. Convencido disso, sei que vou ficar com vocês. Sim, vou ficar com todos vocês, para ajudá-los a progredir e a ter alegria na fé. Paulo conclui seu raciocínio e sai convencido de ter feito a melhor escolha. Paulo tem agora a certeza que ficará para ajudar as comunidades, com o fim de que a igreja
com o fim de que a igreja possa progredir, crescer na alegria e na fé. Versículo 26. Assim, quando eu voltar para junto de vocês, o orgulho de vocês em Jesus Cristo irá aumentar por causa de mim. Existe um orgulho necessário e salutar, sadio. Esse tem fundamento na graça de Deus. Se trata de um vangloriar-se em Jesus Cristo. Quem faz isso reconhece e louva a obra divina realizada na pessoa. Paulo expressa sua decisão de voltar aos Filipenses. Os cristãos de Filipos se orgulharão em Jesus Cristo, que fará os cristãos aumentarem no agradecimento a Jesus Cristo, glorificação e orgulho, em razão de Paulo, agora presente novamente no meio deles. Luta pela fé. Versículo 27. Uma só coisa. Comportem-se como pessoas dignas do Evangelho de Cristo. Desse modo, indo vê-lo ou estando longe, eu ouço dizer que vocês estão firmes num só espírito, lutando juntos numa só alma pela fé do Evangelho. Paulo exorta aos cristãos de Filipos para uma vida moral íntegra, como testemunho de vida na vivência da fé. Comporte-se como pessoas dignas do Evangelho. O cristão é cidadão do reino dos céus. Cartão aos Efésios, capítulo 2, versículo 19. Cujo Senhor é Jesus Cristo. Ele é o Salvador. Filipenses, capítulo 3, versículo 20. E cuja lei é o Evangelho. Assim, sabendo que não temos aqui pátria definitiva, devemos estar voltados para o reino eterno e viver com dignidade. É uma vida que supõe luta na língua grega, agonia vem em português. Uma luta constante, sendo que a norma de vida é o Evangelho. A comunidade passa a manter-se íntegra, num só espírito, numa luta só, vivendo o corpo de Cristo, a comunidade de fé, a unidade em Cristo, pela fé no Evangelho. A centralidade da vida é Cristo. A centralidade da vida é a boa nova de Cristo. Cristo é a boa nova do Pai. Anúncio que nos une a Cristo em sua morte e ressurreição. Versículo 28. E que vocês não tenham medo de seus adversários. Para eles, isso é sinal de perdição, mas para vocês é sinal de salvação. Isso vem de Deus. A luta nos faz enfrentar todos os que se opõem à fé, fazendo o cristão não ter medo. Os adversários veem nesta atitude moral dos cristãos como sinal de perdição. Mas a resistência do cristão na fé é sinal de salvação. E a origem dessa salvação vem de Deus Pai. Esta firmeza inabalável do pequeno grupo dos crentes, dos fiéis, diante dos adversários, já é um sinal do julgamento e da vitória escatológica de Deus. Os adversários consideravam a comunidade cristã estranha pela forma de viver. E este modo de viver cristão era motivo de irritação, escândalo entre os pagãos. A comunidade não deve consentir em ser destruída por aqueles que estão de fora, mas manter a unidade e trabalhar sempre para esta unidade de fé em Cristo. Versículo 29. Pois Deus concedeu a vocês não só a graça de acreditar em Cristo, mas também de sofrer por Ele. O Pai Eterno concedeu aos cristãos de Filipos não só a graça de acreditar em Cristo Jesus. A fé é um dom divino, mas também concedeu a graça de participar do sofrimento, de padecer por Cristo. Participando da perseguição em Cristo. Porque quando os cristãos são perseguidos, eles mantêm sua fidelidade a Cristo. Mateus capítulo 5, versículo 10 a versículo 12. Versículo 30. Empenhados na mesma luta em que vocês me viram,
empenhado e na qual, como vocês sabem, ainda agora me empenho. Os filipenses são convidados a participar unidos na mesma luta que eles viram Paulo empenhar pelo anúncio, que viram Paulo empenhar pela vivência do Evangelho, e que Paulo, mesmo na prisão, ainda está dando a vida e se empenhando pelo Evangelho. Então, essa é o final do capítulo 1 da carta de São Paulo aos Filipenses. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.